Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Eu sou o Pedro Pereira, sou historiador, sou professor e, como você sabe, eu utilizo esse espaço para compartilhar algumas ideias, algumas reflexões. E esse vídeo eu quero compartilhar um sentimento, quase um pressentimento das eleições de 2022. As eleições de 2022 vão ser muito piores que as eleições de 2018. Na última semana, Ciro Gomes foi na feira AgriShow em Ribeirão Preto e nesse evento ele foi hostilizado por bolsonaristas. Não quero aqui me estender muito sobre esse assunto, vocês podem ter visto vídeos, comentários a respeito dessa agressão, mas o que me interessa aqui é o fato em si. Há uma suspeita, uma grande possibilidade de que essa agressão tenha sido financiada por grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Há exemplo do que já acontecia em anos anteriores, em 2018, por exemplo. E esse evento, esse fato, essa agressão me ligou um sinal de alerta. Um alerta de que isso é só o começo. Coisas muito piores virão pela frente. Coisas muito piores para Ciro Gomes, para Lula, Marina, Boulos, Dória, quem quer que seja que não esteja alinhado com Bolsonaro. Porque enquanto nós, do campo democrático, seja a esquerda ou a direita, estamos jogando limpo, ou deveríamos estar pelo menos, o bolsonarismo não está jogando limpo. É o campo autoritário, é gente com as piores ideias possíveis, utilizando-se dos piores métodos possíveis, como sempre fizeram ao longo da história. Em 2018 nós já vimos isso, sendo a facada talvez a pior dessas estratégias. E é preciso que lembrar que Bolsonaro conta com um gabinete do ódio, uma estrutura toda montada pelo seu filho Carlos, mais conhecido como Carluxo. É preciso lembrar que Bolsonaro conta com o apoio de Steve Bannon. Ah, mas Steve Bannon está preso. Não interessa o método dele, todas essas coisas estão ativas ainda. E nós estamos lidando com pessoas absolutamente sem escrúpulos. Se em 2018 já era ruim, que dirá agora em 2022, quando o Bolsonaro tem a máquina nas mãos, quando eles têm aparelhado o Estado, quando as instituições republicanas não estão funcionando da maneira como deveriam funcionar. Embora que essas instituições já não funcionavam como deveriam funcionar desde 2016, ou antes inclusive. E mais, precisamos ficar atento com o seguinte: os clubes de caça e tiro têm se tornado verdadeiros QGs bolsonaristas, centros de treinamento militar ou paramilitar para os apoiadores de Bolsonaro. Essa gente está armada, com ideias fascistas e armados também, literalmente, com armamentos, com munição, com treinamento, prontos para entrar em ação. Contra quem? Contra mim, contra você que me assiste, contra a população civil, contra qualquer um que eles coloquem um alvo, contra qualquer um que seja contra Bolsonaro. Isso não é a primeira vez na história, nem na história mundial e nem na história brasileira. E isso, claro, sem contar no apoio de milícias e grupos similares. Fiquemos muito atentos com isso. De modo que Daciolo está certo. Cabo Daciolo, com aquele seu jeito que muita gente estranha, mas que é tão familiar para boa parte dos brasileiros, acostumados com o meio cristão, pentecostal, enfim, Cabo Daciolo tem alertado para um perigo eminente. Nós estamos na iminência de uma guerra civil. E é importante nós pensarmos o caso do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que não começou agora, não começou hoje, não começou esse ano, mas um conflito que já se estende há um tempo, e não apenas militarmente, não apenas a guerra convencional, mas naquilo que nós temos chamado de guerra híbrida. O que começou como uma guerra híbrida que se tornou um conflito real. Quer dizer, uma intervenção militar, uma ação militar real. E é preciso lembrar que nós, no Brasil, também temos enfrentado essa guerra híbrida há muito tempo. Pelo menos desde 2016, se não antes.
E o que Cabo Daciolo alerta é justamente isso. Eles querem provocar uma guerra civil, eles querem provocar morte, eles querem provocar destruição. Por quê? Bom, porque alguém está ganhando com isso, e não somos nós. Por isso é interessante para alguns grupos, para alguns interesses, apostar na polarização. Portanto, quando Cabo Daciolo, do seu jeito, alerta de que nós estamos na iminência de uma guerra civil, eu acho que sim, precisamos estar muito atentos com isso. Nós que defendemos a democracia, precisamos estar muito atentos com isso. Portanto, vamos exercer o senso crítico, cuidado com as narrativas que são veiculadas, não vamos comprar todas as ideias que são passadas na mídia. E vamos nos armar também. Mas não como eles têm se armado, vamos nos armar de ideias, de boas ideias. Ideia, exemplo e militância, como sempre fala Ciro Gomes e a turma boa. Agora eu quero saber de você. Concorda com essa análise? Deixe aqui nos comentários se você concorda, se você discorda. Já aproveita, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse tema. Inscreva-se se não for inscrito e aproveite que temos outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos em uma outra oportunidade. Até!